Nesta nossa quarta-feira, dia 2 de dezembro, ainda estamos na nossa primeira semana do Advento. Hoje as nossas leituras vão nos levar a um caminho seguro que nos alimenta, que nos fortalece e neste caminho que nos leva à salvação com verdadeiro amor, de misericórdia e na presença de Cristo. Assim, meus queridos amados, meus queridos irmãos, sejamos bem-vindos à nossa liturgia diária em família. Mais uma vez, quarta-feira, dia 2 de dezembro, estamos nessa semana do Advento, nessa preparação para a chegada de Cristo. E dessa forma, queremos agradecer a todos vocês que sempre estão conosco, nos ajudando, dando-nos a nós, a cada um, alegria de podermos participar, de podermos escutar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo por meios de várias pessoas que sempre estão dispostas a estar nos ajudando a evangelizar, a levar a boa nova a todos vocês. Mais uma vez queremos agradecer ao Henrique, à Priscila, por nos dar a alegria de suas palavras no dia de ontem e as reflexões. Que assim Deus, Pai Todo-Poderoso, possa derramar sobre cada um de vocês a bênção. Também agradecemos a vocês que sempre estão levando esse canal à frente, levando para que esse canal possa atingir as pessoas, que possam levar a elas a conhecer as palavras de nosso Senhor. Mais uma vez, o nosso muito obrigado. Pai amado, mais uma vez, obrigado, Senhor Deus, por nos dar a alegria de podermos estarmos aqui, juntos, unidos em um só caminho, no caminho que nos leva à salvação. Neste momento, vamos deleitar o nosso coração no coração sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo e assim mergulhado profundamente no mais íntimo com nosso Senhor. Majestade, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em vossa infinita misericórdia, Pai, queremos lhe agradecer pelos alimentos que nos dá a vida, pelos alimentos terrestres que fortalecem o nosso corpo humano. Pai amado, ajudai-nos a compreender os seus desígnios para que possamos lhe ajudar a comunicar a tua palavra que alimenta a alma e todas as pessoas, que fortalece o corpo. A ti, ó Pai amado, toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Primeira leitura. Leitura da carta do profeta Isaías. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regada com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra, o Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor. Nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Salmo responsorial, Salmos 22. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Pelas águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão segurança. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vos ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Felicidade e todo bem hão de seguir-me, por toda a minha vida. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha, sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estás comigo e não tem para onde comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou: Quantos pães tens? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos seus discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram os 7 cestos com pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Ao iniciarmos este tempo novo na Igreja, o tempo do Advento, queira Deus que também nós estejamos iniciando um tempo novo em nossas vidas. O tempo do Advento é um tempo de preparação e um tempo de espera. É um tempo em que nós refletimos sobre a preparação e o tempo de espera de um povo para a chegada do Messias, para a chegada do Salvador. É um tempo em que nós também, no hoje de nossas vidas, renovamos nossa esperança de que o Senhor Jesus virá uma segunda vez. Nos preparamos porque queremos nos encontrar com o Senhor Jesus. Esse é o motivo, é a razão de nos prepararmos, de cuidarmos da nossa vida, para que possamos um dia nos encontrar com o Senhor que vem.
Nós queremos ter, com essa preparação, a graça de escutar o próprio Senhor a nos dizer: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Cada um de nós sabemos o quão difícil é viver este tempo de espera. Quantas vezes nós nos desanimamos diante das dificuldades que a vida nos apresenta? Quantas vezes, diante dessas dificuldades, nós acabamos por ser infiéis a Deus e ao seu chamado de santidade para as nossas vidas? Meus irmãos e minhas irmãs, esse tempo de espera é marcado por uma luta constante. São dificuldades de relacionamento entre marido e mulher, são perdas de entes queridos, especialmente neste ano em que estamos enfrentando essa pandemia. Quantos de nós estamos sofrendo a dor da perda? Mas também são dificuldades trazidas por desentendimentos entre irmãos, entre familiares. São dificuldades financeiras, são os vícios, e a lista poderia seguir adiante, enumerando tudo aquilo que nós vivenciamos e que pode nos afastar de Deus. No entanto, tenhamos claro uma coisa: se em todas essas dificuldades que nós vivenciamos na nossa vida, se nós recorrermos a Deus em oração, ao invés de nós nos afastarmos dele, vamos sim nos aproximar de nosso Deus. Faça a experiência de apresentar o seu problema, a sua dificuldade, o seu sofrimento para Deus. Abra o seu coração para o Senhor e veja como a paz do Senhor Jesus, que supera todo entendimento, entrará no seu coração. Essa é a oração que Deus quer de cada um de nós, a oração sincera. Aquela oração que nós, diante das dificuldades da vida, somos capazes de parar, de rasgar o nosso coração diante de Deus, de sermos sinceros com Deus, de falar com Deus como quem fala para um pai, para uma mãe, para um amigo, de sermos totalmente transparentes com o nosso Deus. E assim, nós manifestamos a Deus que nós colocamos a nossa confiança nele, que nós esperamos nele, que ele é o nosso Deus, que ele é o Deus que nos salva, que ele é o Deus que nos liberta. As 3 leituras que nós escutamos na liturgia de hoje, a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, nos apresentam esse Deus que é providente nas nossas vidas, esse Deus que está atento aos nossos clamores, esse Deus que olha para o seu povo e se compadece das suas necessidades e não lhe deixa faltar o essencial. Nós escutamos o profeta Isaías dizer: o Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Nós também escutamos no Salmo esse verso que é tão comum na nossa vida, que tantas vezes ao longo da nossa vida nós nos acostumamos e sentimos firmeza ao repetir. Esse verso que nos dá sustento no nosso dia a dia. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E no Evangelho nós escutamos como Jesus se compadece do povo e cura os doentes, e liberta os oprimidos, e sacia os famintos. Nós escutamos Jesus dizer: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Esse é o nosso Deus, meus irmãos e minhas irmãs, o Deus que está atento à nossa vida,
O Deus que, como um pai e uma mãe, tem cuidado para com seus filhos. Está atento e, na medida em que nós abrimos o nosso coração, na medida em que nós nos colocamos com fé diante dele, ele providencia tudo aquilo que nós precisamos. Claro que ao seu tempo, segundo a sua sabedoria, segundo o seu entendimento. Meus irmãos e minhas irmãs, quando damos ouvidos à palavra de Deus, o Espírito Santo nos enche de esperança, nos ajuda a enxergar além das dificuldades e sofrimentos da vida. Sem Deus, nós nos perdemos em meio aos problemas, mas com Deus, mais cedo ou mais tarde, encontramos a solução. Por isso, deixemos essa palavra de esperança entrar no nosso coração no dia de hoje, nesse tempo de advento, e que a palavra de Deus possa nos encher de paz e confiança. Deixemos-nos encher dessa alegria verdadeira que nós só encontramos quando estamos na presença do Senhor. Uma alegria que vem e que não passa, porque é o próprio Deus que se faz presente, pela oração, pela palavra, pelos sacramentos. Que a alegria e a esperança que brotam dessa palavra, da liturgia de hoje, se faça presente e nos guie ao longo de todo esse tempo e de toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe.